Fala galera, estamos aqui para mais uma aula nossa, tá? Essa é a nossa quinta aula da nossa disciplina de manutenção mecânica, né? A Escola TVC, né, agradece a confiança que vocês estão tendo com a gente, tá bom galera? O desafio desse momento ele é mútuo, tá? E esperamos como instituição, né, eu como professor, estar atingindo os objetivos de vocês, né? Necessitamos também do apoio de vocês, de um esforço, né, diferenciado de vocês, entendendo que o conhecimento, né, os desafios da aula online eles são maiores, tá bom galera? Entendemos isso e é de extrema importância, né, esse carinho de vocês nesse sentido e essa compreensão, tá bom, disso tudo que esteja acontecendo, tá bom? Então, o que a gente deixa de conselho mais uma vez, quero reforçar: assista às aulas, né? Nós estamos na quinta, assista as outras 4 e essa também, tá? Faça o acompanhamento geral, tire suas dúvidas, tá bom galera? Que nós estamos aqui para ajudar. Hoje nós vamos falar sobre içamento de carga e uma dessas partes é a ponte rolante, tá bom? Então a ponte rolante ela é uma ferramenta, podemos dizer, né? A gente pode dizer também como uma máquina, um equipamento, tá? Que auxilia muito a manutenção mecânica. Então, as fábricas necessitam de ponte rolante muitas vezes para movimentação de carga. A manutenção necessita de ponte rolante para fazer suas movimentações, movimentar, elevar alguma coisa, né? Para facilitar e agilizar, né, as manutenções, tá bom? Lembrando uma coisa importante, é que a ponte rolante nós também devemos dar manutenção nela. E muitas vezes nós podemos ter ou sermos pessoas especializadas na própria manutenção da ponte rolante, porque é um equipamento grande, tem muitos componentes de desgaste e necessita de uma manutenção realmente segura, tá? Lembrando sempre que a ponte rolante ela é um componente que é normatizado, né? E temos que ter treinamento para usá-la, né? Temos que fazer as reciclagens, principalmente baseado na NR11, né? Que rege, né, a ponte rolante, tá bom? Então, é destinado à movimentação de carga, né? Constitui basicamente em 2 vigas, né, são livres que se movimentam e apoiam em rodas em trilhos, posicionados na estrutura, concreta ou metálica, de acordo com os 3 movimentos independentes, simultâneos: longitudinal, transversal e vertical, tá? Então, longitudinal, transversal assim, tá? E vertical, tá? Então, longitudinal, transversal e vertical, tá? Esses são os tipos de movimento, olhando aqui para o galpão, tá? Que a ponte rolante pode fazer, tá? Nós temos aqui as partes da ponte rolante, nós não vamos atentar muito, não vamos detalhar isso aí, cada uma delas aqui para frente, tá bom? Então, o exemplo da parte: o rádio, né, botoeiras, né, caixa de gancho, né, trilhos, batente, viga lateral, viga principal, roda livre, guincho, todas essas partes que todas as pontes rolantes basicamente têm, né? Então é importante a gente conhecer quais são elas, tá bom? Barramento elétrico, por exemplo, o guincho, o trolley, que é o carro principal, o painel elétrico, né? Eu chego à alimentação, tá? Então isso são parte importante aí da ponte rolante, tá bom? Então uma parte, né, importante da ponte rolante é a viga principal, né? A viga principal é isso aqui, galera, ó. É a maior parte de uma ponte rolante, tá? Constitui-se de 2 peças metálicas, normalmente em perfil uma ou duas, tá? Perfil I, né? Perfil I, posicionado no sentido transversal ou local da instalação da ponte, né? São os maiores componentes da ponte, né? Nas vigas principais são montadas as pistas de rolamento do carro trolley, né? Carro do sistema de translação da ponte, é o sistema de levantamento, né? As pontes pode ter uma viga ou 2 vigas, né? Então ela pode ser uma viga, como na imagem anterior, ela é de 2 vigas, ó, 2 vigas, tá galera? Essa daqui tem uma viga, porque eu queria dizer para vocês que ela pode ser de 1 ou 2 vigas, né? Nas vigas principais são montadas as pistas de rolamento, o trolley, carro, né, sistema de translação, da ponte, né, e o sistema de levantamento, né? As pontes podem ter uma viga ou 2 vigas principais, sendo denominada univiga ou dupla viga, né, conforme essa figura, né? Para as pontes com uma viga, né, o trolley é fixado na parte inferior,
sendo comum a utilização de talhas elétricas, pneumáticas ou duas vigas, né? O carro é apoiado sobre elas, né? De maneira geral, as duas vigas são com maiores portes e maior capacidade. Então, duas vigas aqui, né? Característico de pontes, né? Com capacidade de carga elevada, tá? Nós temos também a viga lateral, tá? O que é a viga? São as vigas posicionadas extremamente das vigas principais, né? No sentido longitudinal do galpão ou do local de instalação da ponte, interligado nas vigas principais. Nestas vigas são montados os truques da ponte rolante. Então, quem é as vigas laterais? Essa viga aqui, ó. Essa e essa são as vigas laterais. Aqui é a viga principal e aqui as vigas laterais, tá bom, galera? Outra coisa importante, nós temos o trole, o carro, né? É um veículo motorizado que se desloca ao longo da pista de rolamento, onde das pistas principais suporta principalmente mecanismos de sistema de elevação, dependendo da finalidade operacional de cada área, né? Sistema de ponte rolante com um só carro é um só guincho e outros carros e guincho principal. Auxilia seu deslocamento e feito através de sistema de translação do carro, tá? Então o trole é o carro principal, que faz os movimentos, que a gente vai conhecer as partes, né? O material subdivide o trole, tá? O sistema de translação do trole é constituído por motor elétrico, freio, redutor e eixo de transmissão interligado nos acoplamentos rodas motrizes e rodas livres. Permite deslocamento transversal com a carga em relação ao ambiente de instalação, né? Sistema de elevação formado por um motor elétrico, freio redutor, acoplamentos e eixo de transmissão, dromos, né? Cabo de aço, rodando a guincho, permite o içamento e abaixamento da carga para sua posterior movimentação transversal ou longitudinal. Nós temos as partes, que é a translação, né? Que é o trole, e o sistema de elevação, né? Que é formado por todos esses componentes que a gente vai ver partes deles aqui, né? O dromo é o cilindro com ranhuras, né? Resumindo um pouquinho o que quer dizer que o dromo é a parte onde é enrolado, né? Posso dizer assim, o cabo de aço, tá? Ele enrola e desenrola o cabo de aço, onde eu tenho, né, as ranhuras onde fica o cabo de aço dentro, né? Essa ranhura é definida, né, de acordo com o tipo, né, e a bitola do cabo de aço que nós estamos usando na ponte rolante, tá bom, galera? Outra parte principal, né, é a caixa guincho ou moitão, né, que é esse cara aqui, tá? É uma caixa fabricada em chapa contendo dois eixos, um central são montados nas rodanas e os eixos da parte inferior, onde são montados os ganchos. O eixo central é fixo e já o eixo que suporta o gancho é montado sobre o rolamento, né? O gancho apoia assim um rolamento de encosto, o rolamento axial, para permitir o balanço e o giro do gancho, como nos mostra a figura 3.16, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Então, é parte importante, né? Onde realmente suporta toda a carga, tá? É o moitão, tá? Junto com o gancho e o cabo de aço, tá bom? Então necessita de uma atenção bastante especial, né? De uma manutenção periódica e cuidado, né? Na sua movimentação, né? Outra coisa importante é o freio, né? Ou sistema de frenagem, tá? Que é esse cara aqui, tá? O freio representa a operação segura de qualquer ponte rolante, né? Operando tanto na movimentação vertical da carga quanto na translação, né? São usados freios de diversos tipos, tais como os eletromagnéticos, eletrohidráulico, a disco, tambor. Essa figura aqui nos mostra, né, um modelo de freio eletrohidráulico utilizado em ponte rolante conhecido como EUD, tá? Então, qual é a finalidade do freio? Frear, tá? Às vezes vocês sorrem quando eu falo isso, mas o freio tem essa finalidade, tá, galera? Frear quando eu não tenho movimento ou quando eu faço um movimento acidental, né? É basicamente isso. Quando há algo fora do normal, o freio tem esse objetivo. Normalmente normal fechado. O que é normal fechado, né? Em posição sem acionamento, ele fica sempre acionado, ou seja, freado. Por que isso? Porque vamos imaginar, se eu tiver uma falta de energia, por exemplo, tá? Esse freio ele tem que ser acionado, né? Por quê? Para mim não ter, né, o desabamento de carga, né? Desabamento, por exemplo, de um trole, né? Por exemplo, um trole desse aqui numa ponte rolante, ele pesa muito, cara, 200 kg, 100 kg, dependendo da sua capacidade de carga, esse cara é muito pesado. Então, só isso aqui já gera uma carga na ponte rolante. Só isso aqui caindo, por exemplo,
uma pessoa, mata na hora, né? Então, se houver uma falta de energia, por exemplo, né, esse freio é acionado e o trolley fica parado. Se, por exemplo, se eu tiver acionado uma carga aqui, se eu tiver uma carga, né, tiver falta de energia, o sistema freia, né, e eu freio minha carga, ela fica na posição onde parou, né, onde teve, ela não desce, ela não desaba, né, no caso realmente o desastre, né, que pode ser realmente muito perigoso se não tiver um freio bom. Então o freio necessita de atenção e manutenção periódica, tá bom, galera? Muita manutenção periódica, muita atenção, né, as recomendações do fabricante para realmente fazer operações seguras na ponte rolante, tá? Nós temos o sistema de translação da ponte, é o sistema responsável pelo deslocamento longitudinal da ponte, né, que é esse deslocamento, tá? De motor, aqui onde é acoplado motor, redutor, freio, rodas, né? As pontes são dotadas de rodas motrizes ligadas a um motor e roda livre, que garante o apoio, né, integral à estrutura. Então, o sistema de translação da ponte é onde faz esse movimento, né? Esse movimento aqui da ponte rolante é um sistema que faz esse vai e vem da ponte rolante, tá? Nós temos o sistema de controle, né, que basicamente é onde eu faço o controle da ponte rolante, né? Aqui nós temos o exemplo aqui nessa figura 318, que é um controle gabinado, que a gente pode dizer assim, tá? Onde nós temos um operador que fica aqui dentro de uma cabine, né? Que ele faz todos os movimentos e a operação da ponte rolante dentro dessa cabine. Geralmente esse tipo de controle com cabine, tá? É para pontes de grandes capacidades, tá? Grandes capacidade de carga. Geralmente quando não tem grandes capacidade de carga, o controle é embaixo, né? Ou seja, via controle manual, que as pessoas ficam, pois não fica dentro de uma cabine, tá? Necessariamente, tá bom? Basicamente é isso, né? O cara realmente fica aqui dentro e faz todos os acionamentos com os botões necessários para a ponte rolante, tá? Nós temos também o controle via botoeira ou rádio controle, né, que são utilizados para o operador em solo. Nele contém todos os comandos básicos da ponte. A diferença entre eles existe é que um é sem fio, o rádio é sem fio e a botoeira é com cabo. Aqui nós temos um exemplo de um controle com cabo, né? Sempre preferível, né, o controle sem cabo, por questão de segurança, que o operador pode afastar da carga, não ficar muito próximo da carga, né, para se tiver algo acidental ele não está muito exposto, né, na movimentação das cargas, tá bom, galera? Além das pontes rolantes, nós temos o pórtico, também é a mesma ideia da ponte rolante, tá? Que é os pórticos rolantes, né? Esse tipo de equipamento são derivados da ponte rolante e são projetados para atender as condições operacionais específicas, né? O pórtico rolante possui estrutura semelhante da ponte rolante, porém sistema de deslocamento e apoio sobre rodas, né, no solo, sobre trilhos, são conforme demonstra na figura 3.20. É aplicado em pátios externos de armazenagem e movimentação de materiais, muito usado esses caras em retirada de navios, né, de contêineres de navio, né, movimentação externa, né, é muito usado esses pórticos, né, onde ele tem a mesma ideia da ponte rolante. A diferença é que ele aqui eu tenho um trilho no solo, né, que tem essa estrutura superior que faz essa movimentação vertical no solo, não é uma estrutura galpão em si, tá bom? A única diferença basicamente é esse, o resto, maneira de operar, né, os métodos de operação é praticamente igual, a estrutura, as partes são praticamente iguais, tá bom, galera? Nós temos o semipórtico, né, que é usado também, né, pouquíssimas vezes que eu já vi esse cara, né, que é um dos lados apoiado da estrutura, né, a estrutura aqui nos mostra a figura, e o outro no chão, que ele é uma ponte rolante e um pórtico ao mesmo tempo, que é o semipórtico, tá? Princípio de funcionamento, componentes temos os mesmos, né, como na ponte e no pórtico, né, é uma junção dos dois, com os componentes com controller, com viga, tá? Viga longitudinal, viga transversal, tá? E todos esses componentes, né, estão aqui no semipórtico também, tá? Outro também é a monovia, né? O sistema permite o movimento de cargas com desvio e mudança de direção à altura, atendendo a ou de instalações. Na figura 3.22 mostra exemplo de monovia. Então, monovia o cara monta, né, um sistema de trilho
aonde eu faço essa movimentação de carga dentro desse círculo. Por quê? Porque a ponte só faz esse movimento para cá e para lá, eu não consigo fazer essa volta, né? Então é a mesma ideia da ponte rolante, só realmente o local onde é guiado o carro, né? Ele é diferente um pouquinho para ajudar a movimentação, para o cara fazer vários movimentos, né? Aumentar a, posso dizer assim, a quantidade, a diversidade de movimentos, né? Onde o cara usa a monovia, tá bom? Lembre-se, a operação de ponte rolante e em suas derivações existem profissionais capacitados por meio de treinamentos reconhecidos pela empresa. Algumas necessitam de uma certificação específica fornecida por uma instituição de âmbito nacional, como por exemplo a Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais de Mineração, ABM. Então já comentei isso aí, né, como é importante, né, manter as pessoas capacitadas, tá, para operar e movimentar, né, as pontes rolantes e a propriamente da manutenção das pontes rolantes é de extrema importância para as empresas, tá bom? Por que isso tudo, galera, que a gente fala, né? Porque nós temos que, nós como profissionais, né, técnicos, né, nós temos que entender e conhecer as normas, né, aplicá-las às normas onde a gente estiver, na empresa que a gente tiver. Por exemplo, se a empresa, por exemplo, não cumpriu o que diz o Ministério do Trabalho, baseado que as pontes rolantes elas fornecem na parte dos treinamentos da NR11, né? Se não estiver cumprindo, a empresa ela pode ser passiva de punição gravíssimas, né? Até fechamento, bloqueio, tá, da empresa, porque ela não está cumprindo uma diretriz do Ministério do Trabalho. Então, nós também temos essa responsabilidade, se a gente está numa empresa que ela não cumpre esses procedimentos, né, de orientar, né? Muitas vezes nós não conseguimos muita coisa, às vezes, o cara não quer, a empresa não quer realmente, aí a gente está fazendo essa parte, mas nós como profissionais, né, que vamos ser, quando a gente tivermos formados, profissionais habilitados. Então a gente como técnico, nós somos profissionais habilitados, né? Nós somos habilitados a exercer a nossa profissão, tá bom? E nós temos também responsabilidades, tá? Por exemplo, se acontecer um acidente, aí eu estou trabalhando, eu negligencio isso tudo, né? Eu posso responder criminalmente por negligência, principalmente pensando que eu sou um profissional habilitado que conheço, né, essas normas e procedimentos, tá bom, galera? Só um alerta que eu deixo aí para vocês, tá? Então a parte de ponte rolante a gente falou, né? Se tiver dúvida, pode perguntar aí nos nossos canais de comunicação, tá? Equipamento de elevação e posicionamento de carga, tá? Então esse é o mais conhecido. Alguns equipamentos são utilizados na elevação, deslocamento e posicionamento de carga, mesmo em pequenas distâncias, e auxiliar na manutenção e montagem industriais de máquinas e estruturas, né? Como exemplo disso, nós temos o nosso conhecido macaco, né? Então é uma ferramenta, né, que auxilia muitos mecânicos, né, para dar manutenção, né, para exercer a sua função de dar manutenção, né, nos processos, nas máquinas. Por exemplo, nos carros é muito usado, os borracheiros é muito conhecido aí. Então os macacos são uma ferramenta de extrema importância, extremamente útil, né? Então a ideia é a gente conhecer essa ferramenta, né, e cuidados que nós devemos ter com essa ferramenta no nosso dia a dia, executando a manutenção mecânica, né? São assim chamados em sua invenção, né, disponibilizado em vários modelos e tamanhos, pode ser acionado manualmente, elétrico, né? Na figura 3.2 nos mostra dois modelos de macaco hidráulico, né, de acionamento manual do tipo garrafa, tá, que é esse cara aqui, e o jacaré, que é esse cara aqui, né? Possui baixo custo de aquisição e são fáceis de operar e transportar. As principais aplicações estão relacionadas à manutenção automotiva, né, conforme nos mostra aqui. Eu não queria deixar esse foco realmente esses tipos de macaco é realmente manutenção automotiva. Nós temos outro tipo que é muito usado na indústria, tá bom? Então nós temos aqui um desenho esquemático do macaco hidráulico, né? O funcionamento do macaco hidráulico que baseia no princípio físico que origina a multiplicação de força, né, aplicado por diferença nas áreas das seções transversais da bomba e do cilindro, né? A figura 3,25 nos mostra o esquema de funcionamento, onde o óleo é bombeado pelo manípulo, né, bomba, sendo retirado do reservatório e transmitido para o cilindro de carga, né? A válvula de esfera impede o retorno do óleo, tanto na ação de bombeamento quanto na elevação de carga, né? O retorno da carga envolve a abertura da válvula, que desvia
o óleo para o reservatório. Então, ó, aciona o manopla, tá? E eu comprimo esse óleo, né? Então aqui eu tenho uma área pequena, eu consigo exercer pouca força, que eu faço a multiplicação de força numa área maior, né? E eu consigo elevar grandes cargas nesse ponto, comprimindo, né, uma pequena área aqui, comprimindo esse óleo, e esse cilindro eleva, né, com uma multiplicação gigantesca de força que eu aplico aqui, tá bom, galera? Os macacos hidráulicos são utilizados na manutenção e montagem mecânicas industriais. São conjuntos formados por cilindros e bombas, que pode ser acionado manualmente ou elétrico. Na figura 3D ele mostra um conjunto de cilindro bombeado de forma manual. Então os macacos hidráulicos, tá? Nós temos também que esses são os mais usuais na manutenção industrial, tá? Mais usual. Não quer dizer que pode ser usado em outra parte, mas na manutenção industrial esses caras são aplicados e vastamente, né? Porque você aciona essa bomba, tá? E tem uma mangueira que aciona e desaciona, né, esse cilindro, que eleva, né, e aplica uma carga, né? Se eu preciso levantar essa carga, eu aplico a força, né, aqui através dessa bomba, tá? E através dessa mangueira eu comprimo o óleo, né, aqui, e eu elevo esse cilindro, né, multiplicando essa força grandemente, tá? Aqui os cilindros hidráulicos transformam a energia hidráulica em energia mecânica, ou seja, o óleo proveniente da bomba atua sobre o êmbolo interno, que funciona a haste da carga. A força produziu um produto de pressão pela área do êmbolo, tá? Para a escolha do cilindro, é ideal a execução de um determinado trabalho, é necessário um bom conhecimento da carga, né? A carga. Por quê? E do deslocamento máximo de carga. Poderá conferir na operação. Em muitos casos são necessários vários para atingir a capacidade de carga desejada, sua melhor distribuição, conforme a figura 3,17. Previsíveis desvios laterais das cargas durante sua movimentação também pode servir de parâmetros para a escolha, né, do cilindro, já que sua haste poderá friccionar e danificar o conjunto. Então, nós temos uma carga onde o cara realmente mencionou vários cilindros para não conseguir levar essa carga, né? Coisa importante, a carga, né, que o cilindro vai ser levantado aqui, nós temos que conhecer, e o deslocamento dessa carga, que a gente realmente vai ter que dimensionar cilindros para isso. Por quê? Por exemplo, se eu quero levar uma altura muito grande, né, às vezes que essa haste não atinge, né, então eu tenho que procurar outros estilos de cilindro que me proporciona essa capacidade de elevação, tá? São exemplos, tá? Aqui são imagens desse tipo de cilindros, tá? Pode ser funcionamento como simples, na ação e retorno, por peso ou mola, e de duplação, que é o óleo hidráulico para retornar, né? A figura 3,28 nos mostra alguns exemplos desses cilindros. Então, funcionamento e princípios são os mesmos, mas que exemplos para mais variada aplicação, tá? Nós temos o conjunto de bomba, tá? Que é usado para pressurizar o óleo do cilindro, tá? E gerar uma força no final disso tudo, tá? São conjuntos constituídos basicamente de reservatório de óleo e unidade de bombeamento, composto por uma bomba, válvula de segurança e sistema de acionamento para alavanca ou motor elétrico. Então aqui a alavanca, aqui o motor elétrico. Nos mostra na figura 3,29, as bombas possuem variação de tamanho a partir da escolha do cilindro. Escolher se a bomba ideal será aquela capaz de preencher o óleo e o volume máximo gerado no cilindro, o deslocamento de sua haste em um tempo pré-estabelecido. Então a bomba é que faz o bombeamento realmente do cilindro e gerando a pressão, né, na estrutura do cilindro. Para selecionar a bomba certa para o cilindro é necessário utilizar a tabela do fabricante. Então, ideal que sempre use o fabricante como guia, né, para o bom dimensionamento das bombas, né, para os cilindros. Então, nós temos o exemplo da Enerpark, tá? São fabricantes de bomba e de cilindro para movimentação de carga na manutenção mecânica, tá? A ligação entre bomba e cilindro é feita por mangueiras hidráulicas com engaste rápido e pode ser incorporado os manômetros. Manômetro é realmente para a gente saber, né, aqui na disciplina de
de instrumentação, a gente viu um manômetro para observar a pressão que está sendo aplicada por a bomba, né? Cuidados gerais com segurança operacional dos macacos hidráulicos, tá? Não exceder a pressão estabelecida da capacidade dos equipamentos, então isso aqui é extremamente importante. Antes de bobear, verificar se as mangueiras estão dobradas, né? Então outro cuidado, realmente, se a mangueira não está dobrada, pode gerar acidente. Não elevar a carga sujeito a deslocamento lateral, né? Então, carga que gera movimento lateral, nós temos que ter cuidado quanto a isso. Deixe objetos pesados ou pontiagudos caírem sobre as mangueiras, né? Então ter cuidado com mangueira. Não carregue equipamento segurando pela mangueira. Não tente exercer o curso máximo do cilindro, evitando assim danos na redação do esforço desnecessário. Então, não ultrapassar o limite de acionamento do cilindro, isso aqui é importante, né? Verifique a periodicidade, o estado geral dos conjuntos, vazamentos, mangueiras, amassamento das mangueiras, manômetros, etc, né? Antes de utilizar, verifique o nível de óleo do reservatório. Não exponha equipamento a temperatura superior a 70 graus, né? Existem equipamentos projetados para condições de temperatura. Essa parte superior, principalmente, a temperatura é maior que isso, né? Pode danificar as vedações. Meu óleo fica menos viscoso, que pode gerar uma capacidade de carga menor, tá? Não bater o cilindro para posicioná-lo sobre a carga. Após o uso, limpe, né, e guarde em um lugar protegido. Não confie nas válvulas localizadas na bomba para sustentação de uma carga. Use válvulas apropriadas para manter o cilindro pressurizado. Não posicione sobre a alavanca da bomba, né? Não trabalhe sobre carga apoiada pelos cilindros hidráulicos, né? Providencie uma base sólida antes de acionar o levantamento da carga, né? Providencie apoio adequado para a carga. Lembre-se que os macacos hidráulicos trabalham sobre alta pressão, né? 700 kgf por centímetro quadrado, capacidade de força elevadíssima, tá? Nós temos outros equipamentos, né, que é usado na manutenção. Nós temos as prensas, né, a gente chama de prensa hidráulica, prensa de oficina, tá? São equipamentos destinados à montagem e desmontagem de conjuntos mecânicos, polias, acoplamentos, flanges, rolamentos, engrenagens, etc, né? Presos em eixo, como também para desempenho ou conformação de uma peça em geral, entre outras aplicações. As mais usadas são prensas hidráulicas, podendo ter acionamento manual ou motorizado. Então você pressuriza, a ideia do funcionamento é mesmo do cilindro, você pressuriza essa arte, ela vem e volta de acordo com o que você pressuriza, tá? Usada para esse tipo de serviço, né? Desmontagem de polia, de rolamentos, né? de flanges, né? De engrenagens, né? E assim sucessivamente, né? Esse tipo de ferramenta é usado, né, na manutenção mecânica. As prensas são características por sua estrutura reforçada, com suporte fixo, onde encontra-se instalado o conjunto hidráulico e sua mesa móvel, suportando combatentes regulares dos cabos de aço, né? Essa polia, o conjunto, se trabalha conforme nos mostra a figura 3.3, são especificadas pela capacidade de carga em toneladas e dimensões estruturais, embora tenham pequenas variações entre os fabricantes. Então, as prensas, né, são uma ferramenta muito útil, tá? Então, praticamente toda oficina, todas as pessoas que trabalham com manutenção devem conhecer e saber operar bem. Não é difícil, tá? A gente vai entender detalhe de altura, de meio, que isso não é o objetivo nesse momento, tá? Mas é realmente a gente conhecer qual é a finalidade das prensas de oficina, tá? Nós temos aqui os cuidados, praticamente as mesmas coisas dos macacos. Não vou aqui me atentar, né, a detalhar isso tudo, que praticamente é a mesma coisa, né? Então leia isso tudo, né? Não ultrapassa a capacidade específica. Então para movimentação de carga, né, nós temos que ter esses cuidados, são muito parecidos, tá bom, galera? Então, de maneira geral, agradeço aí pela atenção de vocês, por acompanhar essa aula, nossa quinta aula, tá? Reforçando mais ainda, a dedicação de vocês é de extrema importância. Assista a aula, leia o material de vocês. Nossas aulas são baseadas exclusivamente nos materiais de vocês, né? No material de vocês. Nós vamos disponibilizar no canal e disponibilizar também nas nossas plataformas, tá bom? Então acompanhe realmente, tá? Assista as outras aulas. Dúvidas, nos procure, né, no dia a dia das aulas, nos nossos momentos de aula.
pode comentar nas nossas plataformas de comunicação, no próprio canal aqui também pode fazer comentário. Então, para facilitar também, siga o canal, né, que facilita realmente todas as aulas que vão ser postadas, vocês já vão saber diretamente, né, que está sendo postado, então você já vai ter facilidade no acompanhamento das nossas aulas, tá bom, galera? Desde já agradeço, né, e até a próxima aula, né, e um forte abraço.